Repórter MT, eu recebo o cirurgião vascular, Dr. Nasser, que há mais de 20 anos atua nessa área e tem aqui em Mato Grosso uma carreira muito consolidada. Nós tivemos recentemente até mesmo a transmissão de uma cirurgia ao vivo, Exato. Ou seja, em que o médico se coloca ali diante de seus pares, de outros especialistas, nessa troca de informação. Dr. Nasser, quando a gente fala em cirurgia vascular, Mato Grosso, ela fala a linguagem do mundo? Sim, em relação à nossa área, a cirurgia vascular ela não deixa a desejar para outras regiões do Brasil, do mundo. Nós temos todas as condições de fazer qualquer tipo de trabalho dentro da nossa área, aqui dentro do nosso estado. Doutor, muitas pessoas, quando se fala cirurgia vascular, remete a varizes. E não é só isso, né? Cirurgia vascular não se resume a isso, mas a maioria, né, da população, quando pensa, o cirurgião vascular é para fazer cirurgia de varizes. O grande problema é isso, né? Que as pessoas acabam ligando o nome de vascular ou cirurgia vascular apenas com tratamento de varizes, e não é bem assim. O cirurgião vascular ele tem a capacidade de tratar desde varizes, né, problemas de tromboses, problemas de aneurisma de aorta, problemas de pessoas que têm entupimento de artérias nas pernas, ou pode ter outros entupimentos como carótida, né? Então essas doenças, na realidade, que acometem a área vascular, que é arterial e venoso, o cirurgião vascular ele consegue tratar tranquilamente. Quando a gente pensa um AVC, hoje é muito recorrente pessoas tendo AVC, a gente lê o tempo inteiro, né, notícias de pessoas que tiveram AVC. Diz respeito também ao cirurgião vascular? Também. Na verdade, existe uma probabilidade de nós tratarmos pacientes que nós chamamos de doença cerebrovascular extracraniana. O que quer dizer isso? São as artérias antes de chegar no crânio. Por exemplo, a carótida, a artéria carótida. Aqui no pescoço. Isso, e tem as artérias vertebrais, por exemplo. Então, as carótidas, o que deve ser feito com uma certa regularidade? As avaliações. E normalmente o cirurgião vascular faz essa avaliação das carótidas na tentativa de prevenir algumas doenças, principalmente o AVC isquêmico. Então é possível, assim, qualquer pessoa recorrer a um cirurgião vascular, a um médico, um especialista nessa área, para fazer esse exame, para avaliar como está seu organismo. E isso não acontece com frequência, né? Não acontece. É raro, eu pelo menos nunca fiz um exame como esse. Existem, na realidade, às vezes, outros médicos de outras especialidades que acabam solicitando esses exames, né? Então, o cirurgião vascular, ele acaba avaliando, né, esse segmento da artéria carótida, se tem placas, se não tem, quais são, na realidade, os hábitos daquele paciente, se ele é fumante, se tem uma alteração também no nível de colesterol, triglicérides, que podem favorecer então essas placas nas carótidas. Então tem o tratamento clínico e ele passa a ser um tratamento cirúrgico quando existe um entupimento expressivo da carótida, para que ocorra a prevenção, para que não ocorra, na realidade, então o AVC. Então hoje nós temos... As placas podem levar ao AVC? Podem. Essas placas elas podem chegar até um determinado ponto e que tem quando ela está bem avantajada já essa placa, quer dizer, ela vai reduzir o calibre, reduzindo o fluxo cerebral. E para que não ocorra então o AVC nós tratamos. Ou é cirúrgico ou podemos fazer um tratamento também que nós chamamos de tratamento pela técnica de endovascular, que é a utilização de stents, angioplastias. Isso o colega que vai definir qual que é o melhor método para ele, para aquele paciente, se é uma cirurgia convencional que é aberta ou uma angioplastia. E, doutor, quando a gente pensa em trombose também é uma preocupação recorrente, né, da população. É muito comum a trombose? Não é tão comum, graças a Deus, mas ela ocorre com uma certa frequência hoje. Ela tem sintomas, assim, de repente ela acontece? A Você sintomatologia... pode ter sintoma nenhum e depois, de repente, tem uma trombose? Pode. Existem alguns momentos que pode levar à trombose. Então, por exemplo, pacientes que são submetidos a cirurgias de grande porte, por ficar muito tempo acamado, pode desenvolver trombose? Pode. Então, pessoas que fazem uma viagem a longa distância também vão fazer, tanto é que existe um termo que é utilizado, síndrome da classe econômica. Vai fazer uma viagem Cuiabá, Nova York. Quanto tempo realmente
essa pessoa vai ficar sentada. Ela não levanta durante o voo, ela não faz prevenção com o uso de meia elástica e pode, de repente, levar uma trombose. Pode e a até trombose, morrer. sim. Na verdade, a morte não é pela trombose, mas pela embolia. Então, o que é embolia? Na verdade, embolia é quando solta um pedacinho daquele coágulo que está na perna e que vai parar em algum lugar. Então, se vai ao pulmão, é uma embolia pulmonar. Então, aí sim, nós teremos uma morte súbita. Nem sempre, né? Graças a Deus, mas nós temos, por exemplo, uma insuficiência respiratória importante, né? Se não tratada, ela realmente pode levar à morte. Ou seja, para evitar, existem maneiras de evitar a trombose para que ela não alcance a questão da embolia. Isso. Então, tem tratamento? Tem tratamento. Na verdade, você pegando o paciente com trombose, já iniciar o tratamento e com isso nós já vamos prevenir imediatamente a embolia pulmonar. E aí ele pode fazer uma viagem internacional isso. Com... As pessoas que já tiveram trombose e que vão viajar precisam procurar, na realidade, o cirurgião vascular para seguir algumas orientações para que não ocorra a retrombose. Quem já teve trombose, ele pode ter uma retrombose, né? Então, por quê? Muito mais fácil do que a outra população que nunca teve. Então é importante sempre ter essa orientação do cirurgião vascular. Inácia, quando se fala em cirurgia, quais as tecnologias hoje utilizadas? Bom, vamos falar sobre a parte arterial. Vamos falar sobre o tratamento de pessoas que têm os entupimentos das pernas, né? Um problema arterial, nós chamamos de doenças arteriais obstrutivas periféricas, causadas principalmente pelo tabagismo. São aquelas pessoas que têm dor quando fazem caminhadas. O cigarro é um veneno mesmo. Sim. Sem discussão. Sem discussão. Aquela história, eu fumo, mas eu não trago. Isso tem gente que fala, eu fumo, mas eu não trago. Isso é verdade. É um na absurdo, verdade é um né? absurdo, não é isso. Eu fumo por esporte. É difícil a gente entender isso, e às vezes né? a pessoa malha, se cuida e fuma. Não dá para entender. Exato. Eu acho que aquelas pessoas que falam que fumam um cigarro por semana é fumante. Mas não sou fumante. É sim. Né? Então, está fumando um cigarro por semana. Então, levam às doenças que levam, então, a essas obstruções arteriais, que levam a dificuldade em caminhadas, por exemplo, e que sentem dor. Então, quando ocorre isso, é importante procurar o cirurgião vascular, principalmente os fumantes. De repente, tem uma obstrução arterial. E logo na fase inicial, existe como nós tratarmos de uma forma mais eficaz. Esse não tratamento tão invasivo, né? Não tão invasivo. Né? Por isso que é importante a avaliação, saber exatamente qual o segmento comprometido, se tem condições de fazer uma cirurgia ou fazer uma angioplastia, que normalmente nós fazemos. Então essas angioplastias, na realidade, são menos invasivas. É uma técnica que é por cirurgia endovascular. E com isso nós conseguimos resolver então os problemas desses pacientes. Né? Uma técnica mais simplificada, vamos dizer assim. E existem outros entupimentos, né, que pode ocorrer, por exemplo, artéria renal também entupida. Nós temos as artérias antes de chegar na perna também que pode ter comprometimento. Então toda essa área vascular, toda essa área arterial, nós conseguimos identificar e tratá-lo, pode ser através da tecnologia, da técnica, na realidade, de cirurgia endovascular. Existem outras doenças também que podemos tratar dessa forma, por exemplo, o tratamento do aneurisma de aorta, né? Mostrando... Foi a cirurgia que o senhor fez, com exibição. Isso, para o Congresso Internacional, que nós mostramos essa técnica, em que você não precisa fazer uma cirurgia convencional, que é uma cirurgia aberta, em que você abre a barriga do paciente, é uma cirurgia que demora muito mais e que tem também umas complicações maiores também. Com essa tecnologia da cirurgia endovascular, que você faz a técnica pela virilha, em que você consegue colocar essa endoprótese. O que é essa endoprótese? Nada mais é do que um stent e ele é revestido por uma película, entendeu? Então ela vai substituir praticamente aquele segmento que está dilatado, fazendo um trajeto sem estar em contato, então, aquele sangue com esse aneurisma. Com isso nós vamos evitar... Ponte. É como se fosse uma ponte, mas por dentro da própria artéria. E com isso o paciente fica 2, 3 dias no máximo e já está indo embora para casa. Uma recuperação rápida. Rapidíssima, essa é a grande vantagem. Então, o que nós temos que demonstrar é que em Cuiabá a gente faz esse tipo de tratamento. O cirurgião vascular faz isso aqui em Cuiabá também. Então isso é muito importante.
né? Então, por isso que eu digo, a gente não perde nada para outros centros, né? Nós podemos fazer tudo isso, né? E doutor, quando a gente fala em laser, muitas mulheres têm essa questão também da estética quando pensa em varizes. Hoje o laser ele é o mais indicado no tratamento de varizes quando a gente pensa em estética? Bom, eu acho que o laser ele veio para complementar, ele não veio para substituir, né? Assim como a microespuma também, ele é um complemento. O que é a microespuma? A microespuma, na verdade, ou como muitos falam, microespuma eco-guiada. Por que eco-guiada? Porque nós usamos o ultrassom para identificar exatamente por onde está indo essa espuma que está sendo injetada. Ela é uma substância altamente esclerosante e que quando injetada no vaso, por exemplo, numa safena, ela leva o quê? Leva uma vasoconstrição e depois ela vai levar uma destruição da veia, né? Existem, na verdade, uma necessidade de acompanhamento imediato desses pacientes, né, em poucos dias, saber como é que está a evolução, né, porque a microespuma ela vai também para outras regiões. Por isso que é importante ter o cirurgião vascular como, vamos dizer assim, um médico que tem uma grande habilidade de tratar com essa técnica. Porque pegando pessoas que não têm uma habilidade, fazendo esse tipo de tratamento, poderá ter complicações muito importantes. Existe a seleção de pacientes para esse tipo de tratamento. Pessoas que não têm condições cirúrgicas muitas vezes, porque tem uma ferida na perna e com isso você não consegue tratar o paciente, você pode optar em fazer uma microespuma nesse paciente, principalmente em pessoas mais idosas, que às vezes o risco cardiológico é um pouco elevado, então você pode lançar mão dessa técnica também, né? E existem outras técnicas, como você disse, do laser. Nós temos o endolaser, que é o que é o endolaser? O endolaser, na verdade, é uma técnica que nós usamos no centro cirúrgico, né? Ou, de repente, numa clínica que tem condições de fazer o tratamento, em que você entra com uma fibra, que essa fibra, que é uma fibra de laser conectado ao laser, que gera energia, e você acompanha com ultrassom aquela região que você vai tratar da safena que está doente. Então você faz apenas uma punção, você não precisa fazer incisões mais, você punciona e você consegue destruir todo o segmento da safena acompanhado pelo ultrassom e o paciente, logo no final do dia, já está indo embora para casa. Imediatamente, praticamente, né? Imediata a recuperação. Sim, né? sim. A grande maioria dos pacientes, eles praticamente não reclamam das dores. Ele pode ter uma dor, claro, mas um incômodo, mas nada comparado, sim. Avançou muito, né? Avançou bastante. O tratamento que existe, que eu praticamente estou fazendo há 5 anos, por exemplo, com esse endolaser, é completamente diferente. A gente vê a evolução dos pacientes, eles se sentem muito mais confortáveis. Existem pacientes que tratam e outro dia já está trabalhando. Porque eles não sentem nada. Né? Cansaço, a dor, o incômodo. Então existe essa técnica também, e existe também outro laser, que nós chamamos de laser transdérmico. Esse laser transdérmico é utilizado dentro do consultório, que tratamos os vasos vermelhinhos, né, que o nome na realidade científico seria telangiectasias, né, e tem os vasos um pouco mais calibrosos, que são aquelas veias reticulares e algumas microvarizes, você consegue tratar. Às vezes faz uma teia, né? Faz uma teia assim de... Exato. E às vezes essa teia, você tem que identificar quem é que está levando a formação dessa teia. Então existe essa técnica que nós usamos, que é criolaser e crioscleroterapia, e usamos um equipamento para identificar também essas veias reticulares que estão alimentando esses vasinhos e conseguimos tratar, na verdade, esses vasos com essa técnica. Eles devem ser tirados, esses vasinhos, ou em alguns casos tanto faz no organismo, doutor? Ou é só estético e tipo tanto faz, ou não? É preciso sim buscar. Existe uma boa parte estética, porém, uma boa avaliação. Nós sabemos que existem varizes que levam, na verdade, à formação desses vasinhos menores também. O que precisa ser feito? De repente, um ultrassom, para nós identificarmos se existe alguma coisa mais importante. E com isso, eu posso identificar e dizer para o paciente, olha, o melhor resultado para você é a microcirurgia, ou o melhor resultado é você fazer o tratamento com laser ou microespuma, ou escleroterapia, né, com agulhas. Então, é importante, o médico vai identificar o que é melhor para o paciente.
Muitas vezes o paciente fala assim, eu vim aqui porque eu quero fazer microespuma. Mas ele já chega dizendo que já tem chega, que fazer. já chega pedindo que quer fazer aquele tratamento. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Eu acho que nós temos que avaliar bem cada paciente. Ele tem uma alteração que não é igual ao outro, por mais que sejam varizes, mas de repente o calibre é diferente, a superficialização das veias. Seu histórico é diferente, histórico, né? Genética, tudo. É importante saber que só o laser não é o suficiente para tratar o paciente. Esse laser transdérmico utilizado, nós usamos um conjunto de técnicas que podemos tratar o paciente naquele momento. Nácer, quando se fala em saúde, né, a saúde de todas as nossas veias, né, toda essa questão vascular, quais são os principais cuidados que todos devemos ter para manter a saúde das nossas veias? Essa história de alimentação, da gordura, picanha, realmente não pode. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, dependendo da idade, fazer primeiro uma avaliação cardiológica, né, para ver as condições cardíacas do paciente. É claro que pacientes jovens, né, você tem que fazer atividade física, nós todos, independente da idade, claro, nós precisamos fazer uma atividade física. Essa atividade física, seja caminhada, ou atividade sendo monitorada por um especialista, né, e por um personal, coisa parecida, nós precisamos ter alguém que nos oriente também nessas atividades. A atividade física vai melhorar muito a parte circulatória. Você vai ter um condicionamento muito melhor. Com isso, você também pode minimizar os riscos causados pelo colesterol, triglicérides, porque você fazendo atividade física, você vai conseguir manter esses níveis dentro do parâmetro normal. O organismo fica muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Então, a atividade física é muito importante. É claro que também a alimentação é muito importante. Essa alimentação, né, você pode, na realidade, reduzir os níveis de gordura da sua comida, né? É claro que hoje frequentemente as pessoas não comem adequadamente. São lanches, né, são doces, são biscoitos. O açúcar também entra nessa. É o grande vilão. O vilão é o açúcar? O grande vilão hoje é o açúcar. Ao lado da gordura ou era mais? Creio que ele seja até mais importante para causar algumas complicações. Deixar hábitos como o cigarro. Não, o cigarro realmente é o grande vilão. O sedentarismo, o cigarro, acho que isso que é importante, a alimentação. Então você resume nesses três. Então a alimentação, hoje você pode procurar pessoas especializadas que possam, de repente, te orientar em relação à dietética, né? A parte da dieta. Então, cada um é de um jeito, cada paciente ele tem que ser tratado de uma forma diferente do outro, porque cada organismo é diferente. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou pegar a receita que foi dada para o meu amigo ou para minha irmã. Não é a mesma coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque não basta só envelhecermos, né? Vivermos mais, mas é preciso ter qualidade nesse envelhecimento. Então, tudo que se faz em qualquer idade é pensando nessa qualidade que tem que acompanhar a vida como um todo. Exatamente, exatamente. Então, assim, a qualidade de vida depende de nós mesmos, de buscar essas informações. E nós temos essas informações, é só você buscar e você pode ter acesso através de literaturas e o médico ele vai te informar melhor. Muitas vezes as pessoas buscam informações em sites, muitas vezes errôneas. Então chegam muitas vezes no consultório já querendo tratar da forma como ele viu. Ele não tem experiência. Então eu acho que a formação médica ela tem uma gama de informações, de artigos científicos, de literaturas importantes. Não são isso que nós observamos em sites que acabam mostrando para você o tratamento muito simplista daquela doença. Tanto assim, o senhor vai agora para um congresso europeu, né, lá na Grécia, para falar sobre, para estudar, para trocar experiências sobre cirurgia vascular. Exato. Então vamos lá para adquirir um pouco mais de informação. Vamos ver como é que está o mundo lá fora também. Isso é muito importante, para ver se tem alguma coisa diferente do que a gente faz aqui.